goleada no Goiás e eliminação depois. Isso, foi na quarta. Torcedor no aeroporto, pressionando, gritando no ouvido. Em 20 dias. Então, nada disso, Thiago, Casão e amigos. O cara pode estudar, pode analisar lá de Portugal, conversar com um monte de gente para tentar entender onde ele vai se meter, mas ele não vai conseguir entender isso. Não, claro que não. Isso que a gente está falando é só na prática. Ó, isso aí, tudo isso que você falou, lá na Europa, demora 2 meses para acontecer. Se acontece. 6-1, foi eliminado, pressão da torcida, ganha uma eliminatória. Tudo isso que está acontecendo com ele em 20 dias, em 2 meses, 3 meses não acontece. Até porque a torcida europeia é mais paciente, não vai cobrar tanto do jogador logo de cara. Assim. E aqui não é assim. Aqui ganhou, maravilhoso, na quarta perdeu, a pressão vai para cima. Só não foi pressão nele porque ele estava há pouco tempo aqui e a torcida não direcionou para ele, justamente, uma responsabilidade. Mas ele presenciou tudo Ele isso. presenciou É o caso do tudo. Rafinha. O Rafinha está com crédito também, mas quando ele percebe tudo isso e sente essa vibração, essa pressão, é natural que tenha um desabafo como esse. O Jesus hoje ficou chocado. Ele falou, nossa, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Onde eu estou, né? Que maravilha onde eu estou. No bom sentido. No bom sentido. Vai ser interessante a coletiva dele que a gente vai mostrar ao vivo daqui a pouquinho. Vamos rever, eu já cornetei a arbitragem no lance do pênalti que permitiu ao Flamengo abrir o placar dessa classificação. Vamos ver de novo o lance, a falta no Rafinha, que foi marcada pelo Néstor Pitana. Bom, eu já deixei aqui, né, bem claro que para mim não é pênalti. Mas é lance interpretativo, não é um erro de arbitragem. Eu só não concordo com a interpretação do árbitro. Rafinha, o que vocês acham? Ele faz o corte ali, o Rafinha. Ele traz ele por dentro. Eu acompanho o apresentador, acho que não foi pênalti. Entenderia a marcação no futebol que a gente se acostumou até o advento do VAR. Eu acho que dentro de campo fica difícil você ter essa Existe precisão. o toque, ele deixa o braço ali para atrapalhar. Mas o Rafinha não cai por causa disso. É exatamente essa a minha interpretação. O Rafinha cai porque ele entrou na área. Mas na jogada rápida do árbitro, ele não sabe se é não, braço, claro. Caiu, o árbitro deu pênalti. É o que eu tô falando. A visão do árbitro foi pênalti. Sem o VAR, então, pênalti ok. Aí o VAR é que tinha que se posicionar de uma outra maneira. Porque eu acho que ele joga o corpo e já vai tirar. Ele fala, eu tô dentro da área, deixa eu sair da frente. Até com porque tem VAR, cobertura. Eu acho estranho esse tipo de marcação. Eu acho que o VAR teria todas as condições, teve todas as condições para identificar tudo isso. Convencer o Pitana a ir até o monitor olhar. Pô, deveria ter ido, né? É um lance capital do jogo. Mas ele estava convicto. Ele estava convicto. Se o árbitro está convicto, tudo bem, ele errou. Né? Teoricamente ele errou. Mas ele estava convicto. Eu acho que os árbitros também não podem ficar se escondendo muito atrás desse VAR, cara. Assim, não pode. Aqui no Brasil, eu não estou falando dele, aqui no Brasil, a grande maioria dos árbitros, eles se escondem atrás do VAR. Eu acho que em muitos casos sim, mas num lance de pênalti, eu acho que aí não, como esse. Não é se esconder, é prudência. Vamos botar mais gente no papo? Se você tem o equipamento, use-o. Né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Palmeiras e Ceará, o primeiro gol do Palmeiras, o primeiro gol do Ceará, foi uma jogada, foi um escanteio contra o Ceará, saiu a jogada, teve uma dividida de um jogador do Ceará com o Daverson, né? Ele mandou continuar, ele estava assim, o árbitro, que eu achei maravilhoso, mandou continuar, foi, saiu o gol lá. O VAR chamou e falou que tinha sido uma falta lá atrás. Ele foi lá, viu o monitor, olhou e deu o gol, porque para ele não tinha sido falta. Ele estava assim, nessa direção aqui. Ele já tinha visto, já tinha interpretado, não devia nem ter sido chamado. Exatamente. Ele falou, eu já olhei, você viu que eu estava olhando pro lance e já interpretei, deixei seguir. Vamos botar mais gente no papo, vamos pro Maracanã. Luiz Roberto Bemusta, ao lado do Levergildo Júnior e do Roger Flores. Amigos, boa noite, bem-vindos ao Troca de Passes. Luiz, Roger, Júnior, nós mostramos aqui os melhores momentos, falamos um pouquinho da diferença de postura do Flamengo entre o primeiro e o segundo tempo, e a gente estava agora aqui tentando entrar em acordo sobre a marcação da penalidade que originou o primeiro gol do Flamengo. Vocês entraram em consenso? Boa noite mais uma vez. Não. Boa noite, Thiago Casão, grande Vila, alegria estar aqui com vocês no Troca. Na verdade, para começar com uma pergunta mais fácil. Não, mas na verdade a gente tem o Sálvio, entendeu? A gente tem o Sálvio, passa a bola pro Sálvio, ele tá na central do apito para resolver essas paradas. Você sabe que no caso de ontem, no jogo do Palmeiras, eu acho que foi pênalti.
Porque é totalmente sem querer, involuntário o toque, mas a regra mudou. E o rapaz tira a bola do raio de ação do jogador do Palmeiras, que ia chutar pro gol. Do Borja. Enfim, do Borja, Enfim, eu hoje não sei se vocês quiserem opinar sobre o pênalti, mas o que eu acho importante destacar é que não dá pra ser essa conta que tem muita gente fazendo. Se não tem o pênalti, era 1-0, o Emelec tinha... Não sabemos o que ia acontecer. Ele ficou 9 minutos. Isso aí é uma outra história. Isso é uma outra história. Só tem o seguinte, se não tivesse todo esse equipamento do VAR, ele deu o pênalti porque ele estava perto da jogada, né? Ele abre o braço. Aquele braço foi suficiente para derrubar? Talvez não. Mas pelo fato dele estar ali no momento, eu acho que ele assumiu uma responsabilidade que tem muita gente que não assume. Isso. Exatamente, passa essa responsabilidade toda para quem está na cabine. Perfeito. Bom, e você quer falar sobre o pênalti, Roger? Não, se analisar friamente em outros ângulos, para mim não foi o pênalti, não foi marcado, eu não marcaria. Mas é passivo de interpretação, e a regra fala, se o árbitro interpretou o lance como pênalti, tem que ir com o árbitro, não pode ficar chamando toda hora o VAR para poder, olha direito, olha em câmera lenta. Aí dificulta o trabalho e perde-se muito tempo no jogo de futebol. Eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas antes de falar especificamente da nuance mais importante, que foi a transformação que você, Thiago, estava colocando há pouco, do primeiro para o segundo tempo do Flamengo, né? O Flamengo vive uma série de contusões. Para o jogo de hoje perdeu o Rodrigo Caio, o Lincoln, que é um centroavante, reserva para o Gabriel, em determinados momentos, joga junto com o Gabriel, que não deixa de ser importante, né? Além de outros jogadores. E o Arrascaeta e o Everton Ribeiro voltaram numa situação que parecia improvável. O Everton teve uma fratura num pequeno osso que fica entre a base do pé e o início dos ossos, dos dedos do pé, aquele osso que vai, né? Os metatarsos da vida, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Todo mundo achava que ele não ia jogar, ele jogou inteiro. E o Arrascaeta teve grau 2 e também voltou. Vale um salve aqui pro departamento médico do Flamengo, que não tem nada a ver com as contusões. Não só o departamento médico, tem fisiologia, fisioterapia, tudo isso engloba o departamento médico. Isso, né? E aí a gente tá vendo de novo os lances do jogo, e você vê que no começo da partida o Flamengo perdeu antes do primeiro, o Flamengo perdeu 3 gols. Olha esse aí, ele podia, talvez o Gabriel ter tocado pro Bruno Henrique, né? Na primeira situação, mas ele preferiu chutar 2 vezes. Aí o lance do pênalti, que o Bagui bota o braço, o Júnior acha, por exemplo, que talvez não seja suficiente para derrubar o Rafinha dá uma dobrada ali antes. Tudo isso está sendo analisado e você em casa é soberano. Você não precisa xingar a gente, não. Você pode ter a sua conclusão que ela é soberana, né? E o Flamengo fez 1-0 e depois 2-0 com 19 minutos. E dava a impressão de que poderia resolver no primeiro tempo, Júnior. O que aconteceu para essa transformação tão absurda do primeiro para o segundo tempo? Vamos por partes, né, Luiz? Quando conseguiu atingir o primeiro objetivo, que era exatamente tirar essa desvantagem, né, de 2 gols, parece e deu a impressão que deu uma diminuída no ritmo, né? E, inclusive, o próprio Emelec conseguiu se encaixar um pouco melhor no jogo. Já no segundo tempo, eu acho que a parte física teve uma influência muito grande. Não teve mais aquela marcação agressiva que a gente viu principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos. Daí a gente viu que alguns jogadores, no caso do Gabriel, foi obrigado a sair porque não estava dando a sua contribuição. E isso também teve uma influência muito grande, além do Emelec ter se posicionado melhor no segundo tempo. Sem dúvida nenhuma, é o ponto preponderante para que o Flamengo tivesse caído de rendimento no segundo tempo, né? O Flamengo tem que usar os seus principais jogadores a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, né? Ele não consegue fazer uma variação de peças como ele gosta de fazer por causa das lesões, né? E domingo, num clássico importante, ele usou todo mundo, teve que ir 100% até o final. Roger, talvez essa tenha sido a bola mais perigosa que teve. Do Queiroz, esse chute. E não tinha nenhuma possibilidade de defesa para o Diego Alves. O leve desvio do William Arão salvou o Flamengo. Depois foi muito abafa, né? E, inclusive, você citou durante a transmissão, né, que os 2 zagueiros, tanto o Truller como o Pablo... Jogaram muito a bola. Maria jogaram bola demais até. O Flamengo teve até algumas chances na parte final do jogo. Essa é a principal. Abafa, e a do Tuller é a principal, essa né? sim, essa... Pegou de canela, Rúdio. É zagueiro, né? Não dá para você exigir muito, apesar dele ter jogado realmente uma ótima partida. Então, voltando a falar da parte física, o Flamengo realmente caiu, não conseguiu pressionar, tinha um jogador a menos até os 20 e poucos minutos, foi quando o Gabriel saiu realmente, porque ele estava em campo, mas não estava, claramente, desde os 3 minutos eu já tinha percebido, já tinha citado na transmissão que ele estava puxando a perna e parecia estar com dor. Ele não disputava mais as jogadas. E para você ter um volume ofensivo, com a pressão ofensiva que o Flamengo fez no primeiro tempo, você precisa dos 11 jogadores. Porque tudo é um sincronismo, né? Para que você consiga marcar lá na frente e não dar os espaços atrás. E o Emelec foi ganhando espaço, terreno, foi se posicionando melhor, foi ganhando a segunda bola e principalmente os rebotes. E aí virou um drama.
O Emelec foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo teve uma bola na última Essa jogada bola ali. do Bruno Henrique foi bem legal. Ele tinha o Berrio como opção de passe, mas ele preferiu chutar no gol, né? Mas aí tem uma última bola, um contra-ataque puxado pelo Arrascaeta, deixou O o Bruno dominou a bola, deu um Berrio do pouco- lado esquerdo, né? Isso. O Berrio do lado esquerdo colocou na frente para o Bruno Henrique um pouquinho forte, ele não conseguiu dominar. E eu acho que a gente, mais do que citar a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, a gente tem que valorizar Mérito do Emelec mesmo, concordo. e valorizar. A gente já está vendo os pênaltis, né, Roger? Eu acho importante destacar, você em casa deve estar se divertindo aí com os pênaltis, se emocionando de novo, porque o Diego Alves, domingo, até ele deu um depoimento muito bonito pro Eric Faria, e aí ele vai defender o pênalti na sequência, será o próximo, cobrado pelo Dixon Arroio, aquele cara que machucou o Diego, né? Ele deu um depoimento muito bonito, que domingo ele saiu muito triste, foi para casa mal. E hoje ele foi ovacionado pela torcida, ou seja, esse futebol que tem o poder, essa é a defesa, de transformar a vida do cara de uma quarta para um domingo, de um domingo para uma quarta, da água para o vinho, né, Júnior? Quem não viveu isso? Vocês cansaram de viver, casão. Mas eu acho que você tem que ter estrutura, né, Luiz, para saber que esse momento é um momento passageiro, né? Porque o mais importante é você viver muito mais momentos alegres que momentos tristes. Eu acho que isso é que faz com que a carreira realmente possa ter um destaque. E a reação do Rafinha é legal, né? Um jogador experiente, 14 anos de Europa, de Bayern de Munique, vivendo uma atmosfera totalmente diferente, né? Com a camisa do Flamengo. Né? Você imagina o Renier, né? Que entrou na 17 aninhos. metade do segundo tempo com a responsabilidade muito grande de poder dar sua contribuição. Luiz, E só Bom, para fechar, eu sim, queria sempre tão chamando valorizar a o gente primeiro lá, tempo. Quem é? Estão chamando a gente lá. não, Fala, Rafael. fui eu aqui no estúdio, Luiz. Eu queria saber uma interpretação de vocês para aquela imagem do Jorge Jesus, enquanto os jogadores faziam festa junto com os torcedores, quase uma volta olímpica, mas enfim, muita coisa.